Feche seus olhos, vamos orar a Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, a Ti, Senhor, a quem temos dedicado os nossos dias. A Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor, Senhor. Pai querido e amado, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, neste lugar. Pai amado, neste momento em que nós vamos meditar, Senhor, na Tua palavra, que verdadeiramente, Senhor, essa palavra, Senhor, que não volta vazia, encontre em nós um campo fértil, Jesus. Uma terra, Senhor, em que essa semente, meu Deus, prospere a 100 por 1, proporcionando, Senhor, a mudança de vida que o Senhor deseja ver em nós. No nome santo de Jesus, fica conosco e nos conduz nesse momento de meditação dessa palavra. Toma minha vida em Tuas mãos, Jesus. Usa-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos meditar no Sermão da Montanha. E para a gente começar aqui essa reflexão, gostaria de ler com vocês somente um versículo, que é o verso 20. Mateus 5, no verso 20. Diz assim o texto bíblico: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, algumas versões vão dizer assim, se ela não exceder, e muito, se a vossa justiça não exceder, e muito, a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Você pode tomar seu assento dando um glória a Deus? Gostaria de começar essa nossa reflexão dessa noite, queridos, com uma pergunta. O que é ser cristão para vocês? Se alguém chegasse para você agora e dissesse assim: o que é ser cristão? Que resposta que você daria? Talvez, para nós que estamos familiarizados com o ambiente de igreja, com o cultuar, com a leitura da palavra, talvez essa resposta, ela seja uma resposta até óbvia. Você vai dizer: ser cristão é seguir os passos de Jesus. É você buscar levar uma vida em que você queira uma mudança de tal maneira que você vá se parecendo cada dia mais com Ele. Ser cristão é crer que nós temos um Salvador, que morreu ali na cruz do Calvário e que um dia vai voltar para nos buscar. Mas, se você perguntar para uma pessoa que não é evangélica, que não frequenta uma igreja, que não tem a menor familiaridade com a Bíblia Sagrada, sabe o que ele vai dizer sobre o que é ser cristão? Ele vai dizer assim: olha, ser cristão é não poder fazer nada do que o mundo oferece. Ou então ele vai dizer assim: ser cristão, ser crente, é não poder fazer nada do que você quer. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Ou pior, gente, que para mim é o pior de todos, é quando eles respondem assim: ser crente é fazer tudo que o pastor manda. Já ouviram? Já ouvi. Sabe por que isso, queridos? Porque as pessoas, elas comumente associam o servir a Deus a algo que elas têm que fazer. Isso é normal. Elas associam o servir a Deus a cumprir regras. Elas associam o servir a Deus a um conjunto, de regras ali que são colocadas, impostas para você, que você lá cumpre ou não cumpre, binário, sim ou não. As pessoas associam servir a Deus a isso, ao você fazer alguma coisa, ao você cumprir uma regra, seguir ali um manual. Mas essa crença, meus irmãos, ela não vem de hoje. Na época de Jesus,
nós tínhamos uma sociedade que era extremamente dividida. E vários desses grupos também tinham essa mesma crença, vamos dizer assim, esse mesmo comportamento. Então, naquela época, a gente tinha os fariseus, que a gente ouve muito falar, né? Os fariseus, o que eram os fariseus? Era um grupo religioso muito rigoroso. E eles eram defensores da lei que Moisés tinha deixado, verdadeiros guardiões da tradição. Então, as pessoas olhavam para eles e viam ali exemplos de pessoas que procuravam seguir a lei à risca. Aí tinha outro grupo, que eram os saduceus, que já era uma elite sacerdotal também, né, que era mais ligada ali ao poder político e econômico. Tinha os escribas, que eram as pessoas já letradas, que eram os intérpretes da lei, também muito familiarizados ali, né, eram com a lei mosaica, eram os estudiosos, eram os mestres. E tinha também aquele povo comum, que era a maioria, né, mais comum, mais pobre, o povo marginalizado, oprimido ali pelas classes sociais, né, que dominavam esse sistema religioso e político. E quando o povo comum olhava para essas pessoas, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, eles viam assim pessoas que eram um exemplo, extremamente rigorosas naquele cumprimento da lei. Isso gerava até uma certa admiração nas pessoas, porque eles eram muito rígidos com os detalhes daquilo que eles tinham que fazer para cumprir a lei. E aí, gente, em dado momento da história, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, gente, a luz chega, as trevas se dissipam, a revelação chega. E aqui a gente vê Jesus nesse discurso, queridos, que é o primeiro grande discurso de Jesus. O Sermão da Montanha é o primeiro grande discurso. Jesus já tinha pregado nas sinagogas, ele já tinha feito milagres, mas esse é o primeiro grande discurso, o mais longo, vamos dizer assim, o mais abrangente sobre o reino de Deus. E Jesus está ali ensinando para as multidões, né, as pessoas iam se chegando ali perto deles, aquele povo simples, aquele povo comum, e aí Jesus solta essa, que a gente leu em Mateus 5:20, que ele fala assim: vocês querem herdar o reino de Deus? Deixa eu contar algo para vocês. Se a justiça de vocês não exceder, e muito, a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma, vocês vão herdar o reino de Deus. Agora, imagina como ficou a cabeça daquele povo. Porque eles olhavam para aquela classe de pessoas, para os fariseus, para os escribas, e viam modelos. Eles olhavam para pessoas extremamente comprometidas ali com o cumprimento da lei. Então, como é que aquelas pessoas se sentiam? Como é que eu, simples, do jeito que eu sou, ainda vou ter que ter uma justiça que exceda a deles? A justiça dos fariseus, gente, era uma justiça extremamente aparente. Era uma justiça ritualista, cheia de rituais. Era uma justiça meritocrática. Era baseado nas obras externas. Aquelas pessoas jejuavam, eles oravam, tudo em público, que era para os outros verem eles fazendo. E aí, Jesus vem e diz assim: calma, que eu tenho mais para revelar para você. Será que você conhece pessoas que agem exatamente como aqueles fariseus? Gente que faz as coisas para ser visto? Será que você conhece gente que ora só quando vem nas igrejas? Que em casa não dobra o joelho, não. Que está aqui na igreja, está levantando a mão, está adorando, falando em língua, mas lá em casa não tem língua estranha, não. Será que você conhece gente que doa de uma cesta básica, mas antes de fazer a doação, peraí um instantinho, vou fazer uma selfie aqui, gente. Já viram? Nas redes sociais? Jesus, ele chega e propõe uma justiça
superior. Uma justiça que brota de um coração que é verdadeiramente transformado. Uma justiça que não vai buscar reconhecimento humano, mas ela busca comunhão com Deus. O fariseu, ele quer ser salvo pelo que ele faz, mas o discípulo de Jesus, ele diz salvo porque ele entende quem ele é em Cristo Jesus. Aí tem uma turma que ouve uma pregação como essa e já leva para o outro extremo. E fala assim, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que cumprir a lei, porque a salvação é pela graça. Eu sou salvo pela graça, não importa o que eu faça. Eu sou salvo pela graça, então eu não preciso obedecer mandamentos, não. Eu estou na era da graça. Gente que seleciona aquilo que quer ouvir, né? Porque esse mesmo Jesus está dizendo que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Meus irmãos, não pensem que Jesus disse assim, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. O que Jesus está nos ensinando no Sermão da Montanha, gente, é uma nova perspectiva do que é servir a Deus. Ele propõe uma mudança no conceito de espiritualidade. Se antes o foco era no servir, no fazer, ele nos apresenta o ser. E é isso que Jesus, ele nos apresenta aqui no Sermão da Montanha, e eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 aspectos que Jesus traz, mudando esse conceito de espiritualidade que existia na época, focada no que as pessoas deveriam fazer, e propondo uma transformação na essência daquelas pessoas. E a primeira coisa que Jesus faz, quando a gente lê no Sermão da Montanha, que vai basicamente aqui, gente, do capítulo 5 de Mateus até ali o capítulo 7, Jesus, ele eleva o padrão moral e ético das pessoas. Como assim, irmã Giovana? Quando a gente sai do fazer para o ser, ele está elevando a régua, o nível do que é ser um servo de Deus. Em vários momentos desses textos, a gente vai ver Jesus dizendo assim, eu, porém, vos digo, por exemplo, Jesus, ele fala assim, a lei dizia, não matarás, mas eu, porém, vos digo, que quem se ira contra o seu irmão, já é réu do juízo. Olha o que Jesus está fazendo. Aquele povo se orgulhava muitas vezes de dizer, eu cumpro o mandamento, eu não matei ninguém. Nunca gastei meu réu primário, como diz o povo. Mas o que Jesus está falando, ok, você não matou, mas se você olha para esse irmão, e dentro do seu coração você nutre ira, se você nutre rancor, se dentro desse coração você ainda nutre ódio pelo seu irmão, você já é réu de juízo, porque o ódio, queridos, ele é o assassinato do coração. Outro exemplo, Jesus vai dizer assim, a lei diz, não adulterarás. Mas Jesus vai dizer assim, se você olhar para uma outra pessoa com cobiça, no seu pensamento, você já adulterou. Você já cometeu adultério. Então, as pessoas daquela época achavam que estava ok o fato de não cometer o adultério em si. Mas Jesus, ele amplia essa perspectiva e diz, não é só não cometer adultério, você precisa cuidar da pureza dos seus pensamentos. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Mas Jesus vai dizer, se um irmão te agredir na tua face, te bater numa face, oferece a outra. Porque o perdão, queridos, é ele que vai vencer esse ciclo da vingança. A lei vai dizer, ame o seu próximo. Mas Jesus vai dizer, amar o próximo está fácil. Você que quer ser uma nova criatura em Deus, você precisa aprender
a amar o seu inimigo. E esse aí, queridos, eu asseguro para você que talvez seja o maior desafio para todos nós. Porque quando a gente fala, é muito fácil a gente dizer que tem que amar o inimigo. Mas quando tem alguém que machuca aqui o nosso pé, a gente sabe como é desafiador dobrar os nossos joelhos e orar por aquela pessoa. Percebe como Jesus eleva o nível? Quando eu digo que Jesus elevou o padrão moral e ético, é porque ele está dizendo, não basta ser um cumpridor da lei. Jesus está atento àquilo que se passa no nosso interior. Jesus está atento àquilo que se passa no nosso coração. Cristo não quer apenas mudar o nosso comportamento, Ele quer regenerar o nosso coração. Não se trata de cumprir lei somente, se trata da gente ser levado à plenitude dessa lei. Porque aquilo, gente, que a gente faz, só é sustentado quando a gente é. Aquilo que a gente faz só é sustentado quando a gente é, seja nas coisas grandes, seja nas coisas pequenas, seja dentro da igreja, seja fora dela. As coisas que nós fazemos, elas só são sustentadas quando nós somos. O nosso testemunho, queridos, ele é sustentado pela nossa coerência. Nós precisamos ser coerentes. Se tem uma coisa que testifica onde quer que a gente ande, seja no ambiente de trabalho, seja numa escola, seja numa faculdade, seja na sua vizinhança, é a sua coerência, é aquilo com o que você faz, se é coerente com aquilo com que você diz. A nossa coerência, ela testifica e glorifica a Deus. O último censo diz, queridos, que nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil. 50 milhões. É muita gente? Sim ou não? É muita gente. Imagina quem não respondeu o censo. Agora eu pergunto para você, será que você olha e enxerga 50 milhões de pessoas sendo coerentes com a verdade dessa palavra? É o nosso testemunho que faz a diferença. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, só afasta as pessoas de Jesus. E Jesus conta conosco para sermos testemunhas onde quer que nós andemos, para que o seu nome seja glorificado. Jesus conta com a gente, queridos. Por isso que ele eleva o padrão ético. Não basta fazer, você tem que ser. E a segunda coisa que Jesus faz aqui no Sermão da Montanha, queridos, nessa caminhada de mudança da nossa essência, é inverter os valores do mundo. Quando a gente começa a ler, aqui em Mateus 5, a partir do verso 3, a gente encontra as bem-aventuranças, e se você puder, abra a sua Bíblia para você acompanhar. Jesus inverte aqui o conceito de felicidade. Bem-aventurado é ser feliz. Então ele vai dizer assim, feliz é aquele que anda na contramão do mundo. E ele começa dizendo que felizes são os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? A Dani até comentou no começo, quando ela trouxe a leitura. O pobre de espírito é um humilde de coração. O pobre de espírito é aquele que reconhece que sem Deus ele nada pode fazer. Enquanto a gente vive numa sociedade que valoriza a autossuficiência, Jesus está dizendo aqui, eu valorizo você quando você depende de mim. Feliz é você que chora. Quantas e quantas vezes o choro, ele é tido como demonstração de fraqueza. Mas Jesus vai dizer que aqueles que choram, eles são felizes porque eles serão consolados. Todas as vezes que nós derramamos as nossas lágrimas, nós demonstramos arrependimento, nós demonstramos amor e compaixão pelo próximo. E todas as vezes que nós derramamos as nossas lágrimas, nós estamos nos aproximando do reino de Deus. Feliz
É você que é manso. Enquanto o mundo valoriza as pessoas que revidam, as pessoas que não deixam barato, as pessoas que gostam de agir no impulso e resolver e mostrar que com elas não. Jesus está dizendo para você que você é feliz todas as vezes que você agir com mansidão. Tem um conceito de mansidão que eu gosto muito, que é força sob controle. Mansidão é força sobre controle. Toda vez que você olha para um animal, você pergunta, ele é manso? O que você está perguntando? Esse animal é grande, esse animal é forte, mas eu posso me aproximar dele que ele não vai fazer nada, apesar dele continuar sendo grande e forte. Jesus está dizendo, você pode ser grande, você pode ser forte, você pode ter o poder nas suas mãos de revidar, mas todas as vezes que você age com mansidão, que você se submete a Deus, que você coloca a sua força sob controle, todas as vezes que você faz isso, você está demonstrando sua confiança no Todo-Poderoso. E por aí vai. Nós vamos encontrar aqui Jesus fazendo promessa para os misericordiosos, dizendo que felizes são os pacificadores, gente, aqueles que promovem a reconciliação. Quantas vezes o mundo em que nós vivemos, ele valoriza a contenda, o disse-me-disse, mas nós que somos de Cristo, nós somos promotores da paz. Felizes são vocês, quando são perseguidos pelo amor do nome do Senhor. Nós somos felizes quando nós permanecemos fiéis à verdade dessa palavra. Ainda que o mundo queira nos oprimir, Deus é fiel. E nós acreditamos que Ele é mais importante para nós do que nós sermos aceitos pelo mundo. Felicidade para quem tem fome e sede de justiça, para os puros de coração. Jesus nos chama para ser pessoas diferentes dos padrões do mundo, igreja. Jesus nos chama para andar na contramão desse mundo. Sabe, meus irmãos, eu sonho com uma geração que é cheia de crentes, cheia do Espírito Santo, que promove a reconciliação, que sabem se controlar, pessoas que calam a boca para não fazer um comentário maldoso. Eu sonho com uma geração, gente, que se controla, que ama a justiça, com crente que honra o nome de Jesus, com o seu testemunho. Quem se submete a Deus. Porque todas essas áreas em que Jesus propõe aqui nas bem-aventuranças, uma felicidade na contramão do mundo, são áreas que Ele quer trabalhar na nossa vida. E quem se submete a Deus não somente é feliz, gente, mas pode ter certeza que você vai fazer a sua família feliz. Você vai fazer as pessoas que te cercam felizes. Todas as vezes que você se submete a Deus, você vai fazer a sociedade feliz, quando você entender que o cristão ele deve andar na contramão do mundo. E o terceiro aspecto, meus irmãos, que Jesus traz aqui nesse Sermão da Montanha, que vai mudar a nossa perspectiva de nos relacionarmos com no servir a Deus, que vai promover uma mudança na essência, é o secreto. É no Sermão da Montanha que Jesus nos apresenta o secreto. É no Sermão da Montanha que Jesus começa a nos ensinar assim: você quer orar? Ok. Precisa orar aí no meio da rua, não. Vai lá para casa. Entra para o teu quarto. Fecha a porta. Você está jejuando, meu filho? Ok, jejue. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Está fazendo jejum, né? Vamos lá, lava esse rosto, né? Se ergue. Ninguém precisa saber, não precisa ficar prostrado, contrito aí não. É aqui que Jesus vai nos ensinar que existe um lugar
em que nós podemos ser exatamente quem somos em Deus. Esse é o secreto. É aquele lugar de autenticidade. O lugar em que está só você e Deus. É o lugar em que você pode revelar o seu mais íntimo, porque quem está te vendo é ninguém menos do que o Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas. Ele está vendo. É nesse Sermão na Montanha que Jesus ele vai nos apresentar um lugar onde nós encontramos a sua presença. Não é o que você faz, não é a roupa que você coloca, não é o você ir para a igreja num domingo, não é o que você tenta fazer, mas é aquilo que Deus consegue enxergar em você. É esse coração que muitas vezes, por fora está tudo lindo, mas lá no secreto, você revela para o Senhor. Aquele pensamento que muitas vezes ofendeu a santidade de Deus. É lá no secreto que você pode dizer: Jesus, estou me sentindo fraco, estou precisando de ajuda. É lá no secreto que você vai poder dizer: Jesus, entra aqui nesse quarto e trata o meu ser, porque aquilo que as pessoas veem não refletem o que está dentro de mim. Jesus nos apresenta esse lugar. E esse Pai, que nos vê em secreto, que nos ouve em secreto, que está atento àquilo que acontece quando não tem ninguém vendo, quando não tem nenhuma câmera apontada para você. Esse Pai que nos vê em secreto, Ele sabe nos recompensar publicamente. Sabe, meus irmãos, não adianta nós termos uma vida pública com Deus, se nós não tivermos uma vida íntima com Deus. E eu convido você a ficar de pé nessa noite, meu querido, porque Jesus, Ele quer mudar a nossa essência. Jesus, Ele quer promover em nós uma mudança, não só de comportamento, mas de quem nós somos verdadeiramente. No Sermão da Montanha, Jesus, Ele nos compara com o sal. Essa substância que tem a habilidade de temperar, de mudar o cenário onde ela está. Comidinha está insossa, bota um pouquinho de sal, ó, aparece o sabor. Assim que nós somos, pessoas que têm a capacidade de mudar os ambientes em que nós estamos inseridos. Jesus, Ele nos apresenta como sal, porque o sal, ele tem a capacidade de preservar os princípios, e nós somos aqueles que preservamos os fundamentos dessa palavra. Mas também Jesus, Ele fala aqui no Sermão da Montanha, que se o sal, ele perder esse sabor, ele não serve mais a não ser para ser jogado fora. E essa noite eu quero convidar você a não se conformar em ter perdido o sabor. Jesus Cristo está aqui nessa noite, querido, para olhar para dentro do seu coração e te ajudar numa jornada de transformação interior. Jesus está aqui nessa noite para ajudar você a mudar o seu patamar de relacionamento com Ele, para sair da mera ritualidade e começar a ser transformado de dentro para fora, de mudar a sua essência, de mudar quem você é. E eu gostaria de orar com você nessa noite. Mas antes, tem alguém no nosso meio que gostaria de aceitar Jesus?
como seu único e suficiente Salvador. Alguém que nunca fez essa confissão publicamente, ou que ainda tem andado afastados dos seus caminhos. Tem alguém aqui que gostaria de voltar para Jesus nessa noite? Se tiver, faça sinal com a sua mão. Nós queremos orar com você. Tem alguém no nosso meio, queridos, que reconhece que andou distante desse caminho, mas que precisa ser renovado e fazer uma nova aliança com o Senhor? Tem aqui? Se não tem, igreja, coloque aqui no seu coração, mão no seu coração. E vamos orar ao Senhor. Deus Santo e amado, hoje nós ouvimos a Tua palavra, Jesus, e o Sermão da Montanha, ele nos provoca, Jesus, a sermos diferentes. Quantas vezes, Deus, a nossa justiça ela está baseada naquilo que nós fazemos. Quantas vezes nós achamos que estamos indo bem com o Senhor, quando nós nos achamos cumpridores da lei, mas nós sabemos que o Senhor requer mais de nós. Pai, que haja em nós, Senhor, uma mudança, Senhor, de caráter. Muda a nossa essência, Jesus. Muda o nosso ser. Nos ajuda, Senhor, a andar na contramão deste mundo, de tal maneira, meu Deus amado, que o Teu Espírito Santo, Senhor, encontre em nós liberdade, Jesus, para mudar tudo aquilo que precisamos para ser mais parecido contigo, Jesus. Nós queremos, Senhor, ser pessoas, meu Deus, que testificam o Teu nome, Jesus, que glorificam, Senhor, onde nós estivermos, Pai. Seja, meu Deus, nos ambientes que conhecem, Senhor, o Teu nome, mas principalmente, Senhor, onde as pessoas não Te conhecem. Que o Senhor verdadeiramente venha olhar para nós e nos ajudar a ser essas pessoas, Jesus, que inspiram outras pessoas a Te conhecer, que inspiram outras pessoas a ter sua vida transformada, que inspiram outras pessoas, Jesus, a querer conhecer esse grande amor que é o Teu amor por nós. No nome santo de Jesus, nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Adoremos ao Senhor. Quero ir mais fundo.